Olá, esta é a nossa segunda aula da disciplina de Linguística 1. E nesta aula nós iremos falar sobre a origem da linguagem. Essa linguagem que os seres humanos têm com tanta facilidade. Mas e aí, como ela surgiu? Como aconteceu de falarmos, de estarmos interagindo através da linguagem? É isso que nós iremos estudar nesta aula de hoje sobre a linguagem. Ela é só dos seres humanos e os animais também interagem através da linguagem? É o que nós iremos ver agora nesta aula. Olha só, linguagem. A linguagem é natural dos homens ou é uma convenção social? A linguagem, como capacidade de expressão dos seres humanos, é natural, mas as línguas são convencionais, isto é, surgem de condições históricas, geográficas, políticas, determinadas ou fatos culturais. Então, essa linguagem que nós hoje que nos comunicamos, ela vem surgindo conforme a cultura, conforme fatos geográficos, conforme determinados fatos que acontecem ao longo do tempo. Então, um choro de uma criança, o riso, tudo isso faz parte da linguagem. Um gesto, uma maneira simples de olhar para alguém, você já quer dizer algo. Faz parte da linguagem. A forma com que você trata outra pessoa, a maneira de olhar, de gesticular, o choro do bebê, a mãe já sabe se aquele choro é de fome, se aquele choro é de dor. Já é uma forma dele estar interagindo através do choro, que é a linguagem dos bebês. Bom, a origem da linguagem nos leva aos seguintes pensamentos. A linguagem nasce por imitação. Os humanos imitam, pela voz, os sons da natureza. Então, com o surgimento, o homem lá no passado, ouvindo os sons da natureza, ele foi tentando imitar aquele som, tá? Isso são hipóteses, são situações que podem ter acontecido para a origem da linguagem. Então, foi através da imitação desses sons, que começou com gemidos, com grunhidos, com formas de falar, de ouvir o som da natureza, e que os humanos começou a interagir. Então, Leite coloca que a imitação tornava-se palavra que designava o objeto. E os cientistas, os pesquisadores, então, que estudam a linguística, chegaram, então, a dos pensamentos que a linguagem nasce por imitação. Um outro pensamento a linguagem nasce por imitação dos gestos. Nasce como uma espécie de pantomime ou encenação, em que o gesto indica um sentido. Então, o gesto é algo que, como eu já disse inicialmente, através de um gesto você pode dizer alguma coisa. Você pode estar ali colocando uma forma de linguagem através dos gestos. Um outro pensamento que a linguagem nasce da necessidade. Que necessidade é essa? A fome, a sede, o frio levaram à criação de palavras, formando um vocabulário rudimentar que tornou-se complexo e transformou-se numa língua. Então, através das necessidades humanas, então foram surgindo as línguas. A fome, ele tinha que achar um jeito de gesticular, de expressar que tinha fome. Então, esses sentimentos, essa necessidade de expressar seu sentimento de dor, de alegria, então foi surgindo através de um vocábulo rudimentar e foi, ao longo do tempo, transformando-se numa língua. E outro pensamento a linguagem nasce das emoções, do grito, do choro, do riso, como eu já adiantei anteriormente. Então, dessas necessidades que o homem tem em se comunicar. E quanto mais necessidade ele tem em se comunicar, ele vai criando novas linguagens. Hoje nós temos a linguagem de computador, que não tínhamos antigamente. Então, conforme mais necessidades ele tem, mais necessidade ele vai criando as linguagens. Linguagem de computador, a linguagem
que utilizamos no celular, a linguagem que utilizamos nos e-mails, nas comunicações. Então, ela vai se aumentando ao longo do tempo e a linguística vem estudar estas linguagens, vem estudar como ocorrem essas linguagens, como elas surgem ao longo do tempo. Bom, desta forma, Rousseau apresenta que a linguagem, por nascer das paixões, foi primeiro figurada e surgiu como poesia e canto, tornando-se em prosa muito depois. E as vogais nasceram antes das consoantes, né? Claro, que primeiro os homens conseguiram, pelos gemidos, pelos maneira de se comunicar, criaram-se então as vogais e depois vieram as consoantes que foram juntando, unindo, igual as crianças na escola, lá os pequenininhos que vão aprendendo primeiro as vogais, vão conhecendo, depois na sequência já vão colocando as consoantes e daí eles vão formando as palavras até eles conseguirem ler totalmente. Então, as crianças hoje já vão aprendendo assim devagar como o homem se esforçou lá no início para ele conseguir comunicar através de palavras, através de uma língua, da linguagem. Rousseau apresenta também que a linguagem que diferencia os homens dos animais. Ela, além de ser expressão do pensamento humano, pode dividir-se basicamente em duas formas, através dos gestos, que são as artes pictóricas, símbolos, gesticulações e outros, ou da articulação de diferentes sons, a voz. Então, o homem, ele se expressa, ele se comunica de várias maneiras, através das artes. Uma pintura, uma tela diz muita coisa, né? Através dos símbolos, dos gestos e também através da voz. Ambos, os gestos e os sons, podem ser detectados também nos animais, mas estes seguem uma determinação natural, pois a linguagem dentro de uma espécie aparentemente não muda. Então, o homem usa a voz, ele fala, além do gesto ele fala. O animal também gesticula, mas ele não fala, logicamente. Ele late, ou ele mia, ou ele faz um outro barulho próprio dele, do animal. Então, é uma espécie que não muda a forma dele agir. Mas a gente consegue entender o que o animal está querendo nos dizer. Se ele está ali quietinho, gemendo, às vezes está com uma dor, está ferido, ou está com fome, ou está bravo, no caso do cachorro. Então, assim, também comunica, também tem uma linguagem, mas é diferente da do ser humano. O que os empiristas e os intelectualistas falam sobre isso? O que eles pensam sobre a linguagem? Então, para os empiristas, uma linguagem é a associação de vários elementos independentes que provêm da sensação e dos movimentos corporais e são unificados pela mente dos sujeitos. Então, os empiristas pensam o quê? Que a linguagem é uma associação de vários elementos e que daí que são independentes e que eles vão provendo de sensações, de emoções, de movimentos e que vão, então, se unificando a mente e aí surge a linguagem. Ainda pensam que ela é um conjunto de imagens corporais e mentais, formada por associação e repetição, e que constitui imagens verbais, ou seja, palavras. Então, os empiristas acham que essas imagens corporais, essa maneira que nós nos movemos, que nós gesticulamos, vai formando imagens dentro do nosso pensamento, da nossa consciência e vai formando as imagens verbais e que se tornam em palavras, tornando-se assim em som, em linguagem. Já os intelectuais pensam que, embora eles aceitem que a possibilidade para falar, ouvir, escrever e ler esteja em nosso corpo, afirmam que a capacidade para a linguagem é um fato de pensamento e da nossa consciência,
Então, eles já pensam diferente, eles acham que é uma coisa do nosso pensamento, que é uma capacidade que nós temos de pensar, de ter consciência daquilo e reproduzir. E ainda diz que é apenas a tradução auditiva, oral, gráfica ou visível do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. Então, os intelectuais, eles vão bem além, e os cientistas, os linguistas vão buscando isso, vão estudando sobre isso para realmente chegar a uma conclusão. E cada linha de pensamento dentro da linguística aborda um ponto para o surgimento da linguagem. Então, essa forma que coloca que o nosso pensamento ele vai traduzindo o que vamos ouvindo, o que vamos vendo, e aí, juntando com os nossos sentimentos, então surgem a linguagem. Bom, essa é a nossa aula de hoje, que vem falar sobre a origem da linguagem. É um conteúdo um tanto complexo, a gente compreende, mas é preciso que vocês leiam o nosso material no Educa. Nós temos vídeos, temos os textos complementares, temos a apostila que vocês vão estar se aprofundando. Acessem o nosso fórum, tirem suas dúvidas com as tutoras que estão lá para lhes responder, e nós, professores, também estaremos dando todo o suporte e qualquer dúvida que vocês tenham. Bons estudos para vocês!